Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página... Vamos começar agora o capítulo 2, que está na página 45 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. E hoje nós terminamos o capítulo, né? O extraordinário capítulo em que Chesterton compara, né, a Santo Tomás de Aquino e São Francisco de Assis, né? Hoje nós estamos na festa de São Francisco de Assis, em toda a Igreja Universal, né? E eu acabei o capítulo anterior e eu vou reler as duas últimas frases que eu li do capítulo anterior, que foram as seguintes: muitas cidades se fortificaram contra eles, contra os frades mendicantes, né? E muitos cães de guarda, de proprietários e nobres realmente latiram, e latiram alto. Quando aqueles mendigos apareceram, tinha aquela musiquinha, né, que eles cantavam, né? Os habitantes das vilas e cidades, né? Au, 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 os cães latem sem parar, os mendigos estão a chegar. Mas mais alto era o canto dos mendigos que cantavam, irmão Sol, irmã Lua, e mais alto o ladrar dos cães do céu, os dominicanes do trocadilho medieval, os cães de Deus. E se formos medir quão real e lacerante pareceu aquela revolução, aquela ruptura com o passado, podemos examiná-la no primeiro e mais extraordinário evento na vida de Santo Tomás. Vamos ver agora então qual é o evento, né? Qual é esse evento? Então, começando aqui o capítulo 2, né? Tomás de Aquino, de um modo estranho e assaz simbólico, floresceu no centro mesmo do mundo civilizado de seu tempo, o laço ou esfera central dos poderes que então controlavam a cristandade. Toda querela religiosa, toda querela internacional era para ele uma querela familiar. Ele nasceu na púrpura, quase literalmente na bainha da púrpura imperial, pois seu próprio primo era imperador do Sacro Império Romano. Ele poderia ter reunido metade dos reinos da Europa sob seu escudo, não o tivesse descartado. Ele era italiano, francês, alemão e, de todas as formas, europeu. De um lado, ele herdou a energia que causou o episódio dos normandos, cujas incursões soavam e crepitavam como rajadas de flechas nos quatro cantos da Europa e nos confins da terra. Uma dessas rajadas seguiu o Duque Guilherme ao extremo norte, através das neves ofuscantes, até Chester. Outra percorreu a Grécia e as pegadas púnicas, através da ilha da Sicília, até as portas de Siracusa. Outro elo de sangue o unia aos grandes imperadores do Reno
e Danúbio, que alegavam usar a coroa de Carlos Magno. Barbarossa, que dorme no leito do rio caudaloso, era seu tio-avô. E Frederico II, a maravilha do mundo, seu primo de segundo grau. Vocês vejam as dependências. Vocês vejam. Nossa! Vocês vejam o parentesco, então, de Santo Tomás de Aquino, né? Ainda assim, ele se conservava ligado, por centenas de outros laços, a uma vigorosa vida interior. À vivacidade local, às pequenas nações cercadas por muralhas e aos milhares de santuários da Itália. Embora herdasse o parentesco físico com o imperador, ele mantinha, com muito mais firmeza, seu parentesco espiritual com o Papa. Ele entendeu o significado de Roma e em que sentido ela governava o mundo. E não parecia pensar que os imperadores alemães de seu tempo, tal como os imperadores gregos de tempos anteriores, seriam capazes de ser realmente romanos, a despeito de Roma. A essa envergadura cosmopolita de sua herdada situação, ele adicionou depois muitas coisas que contribuíram para a compreensão mútua entre os povos e deu-lhe algo do caráter de um embaixador e intérprete. Ele viajou muito e era conhecido não só em Paris e nas universidades alemãs, mas certamente visitou a Inglaterra. Provavelmente foi a Oxford e Londres. E dizem que podemos estar pisando em suas pegadas e de seus confrades dominicanos toda vez que descemos pelo rio até a estação de trem que ainda porta o nome Blackfriars, frades negros. Mas a verdade se aplica tanto às viagens da sua mente quanto às de seu corpo. Ele estudou a literatura até dos oponentes do cristianismo, muito mais cuidadosa e imparcialmente do que era então o costume. Ele realmente tentou entender o aristotelismo árabe dos muçulmanos e escreveu um tratado altamente benevolente e razoável acerca do problema do tratamento dos judeus. Sempre tentava encarar qualquer problema desde dentro, e ele certamente teve sorte de ter nascido no interior do sistema do Estado e da alta política de seu tempo. O que ele pensava deles pode talvez ser inferido na próxima passagem de sua história. Santo Tomás pode muito bem ser considerado um homem internacional, tomando emprestada tal expressão de um livro moderno. Mas é justo lembrar que ele viveu numa época internacional, no mundo que era internacional num sentido não sugerido por qualquer livro moderno ou qualquer homem moderno. Se me lembro bem, o candidato moderno ao posto de homem internacional é Cobden, que foi um homem que quase insolitamente nacional. Então, Cobden, eu já falei sobre ele numa nota anterior, né? Richard Cobden foi um pensador clássico liberal em assuntos internacionais.
Um homem meticulosamente nacional, um tipo muito refinado, mas que dificilmente pode ser imaginado movendo-se além do eixo Midhurst-Manchester, duas cidades da Inglaterra, né? Tinha uma política internacional e se permitia viagens internacionais. Mas se sempre permaneceu uma pessoa nacional, foi porque era uma pessoa normal. Ou seja, normal para o século XIX. Está falando de Cobden, né? Mas não era assim no século XIII. Na época, um homem de influência internacional, como Cobden, poderia ser também um homem de nacionalidade internacional. Os nomes das nações, cidades e lugares de origem não conotavam essa profunda divisão que é a marca do mundo moderno. Aquino, como estudante, foi apelidado de o boi mudo da Sicília. Embora seu lugar de nascimento tenha sido perto de Nápoles. Mas isso não impediu que a cidade de Paris o considerasse tão simples e firmemente um parisiense, pois tinha sido a glória de Sorbonne, e propôs enterrar seus ossos quando morresse. Ou considere um contraste mais óbvio com os tempos modernos. Pense no que se considera hoje, na maioria das conversas, ser um professor alemão. Aqui ele vai fazer uma ironia, e não sei se aqui, mas em outras partes do livro, com esse professor alemão. Tá? E então perceba que o maior de todos os professores alemães, Alberto Magno, foi uma das glórias da Universidade de Paris. E foi em Paris que Aquino o apoiou. Calcule se professores alemães modernos seriam famosos por toda a Europa pela sua popularidade como professores em Paris. O Chess está usando essas metáforas aqui, né? Desculpe, não são metáforas, mas essas comparações, para a gente entender como é que era o mundo da Idade Média, né? Comparado ao nosso, né? Em termos de nacionalidades e possibilidades de você viajar, enfim, dar aula em todos os lugares. Assim, se havia guerra na cristandade, era guerra internacional, no sentido especial em que falamos de paz internacional. Não era uma guerra entre dois países, mas uma guerra entre dois internacionalismos, entre dois estados mundiais, a Igreja Católica e o Sacro Império Romano. A crise política na cristandade afetou a vida de Aquino. De início, em um particular desastre, e depois de muitas formas indiretas. Tal acidente teve muitos elementos. As cruzadas, as brasas adormecidas do pessimismo albigense, dos cátaros, né? Sobre o qual São Domingos triunfara com argumentos, e Simão de Montfort com armas, o dúbio experimento da Inquisição, que começou daí, na Guerra dos Cátaros, né? E muitas outras coisas. Mas, em geral, pode-se dizer que o período em questão foi o do grande duelo entre os papas e imperadores, isto é, os imperadores alemães chamavam a si mesmos sacro imperadores romanos. A casa
de Hohenstaufen. Período particular da vida de Aquino, contudo, é inteiramente dominado por um imperador em especial, que era mais italiano que alemão. O brilhante Frederico II, que era conhecido como a maravilha do mundo. Pode-se observar de passagem que o latim era a mais viva das línguas naquele tempo, e sempre sentimos certa insuficiência nas traduções necessárias. Pois parece-me, pelo que li alhures, que a expressão usada era mais forte do que maravilha do mundo, que seu título medieval era Stupor Mundi, o que é mais exatamente a estupefação do mundo. Algo de mesma natureza será observado posteriormente acerca da linguagem filosófica e da insuficiência da tradução da palavra ens pela palavra ser. Mas por ora, o parêntese tem outra implicação, pois pode-se bem dizer que Frederico realmente estupefez o mundo, que havia algo impressionante e ofuscante sobre os golpes que ele desferia, contra a religião, como aquele golpe que é quase o início da biografia de Santo Tomás. Ele poderia ainda ser chamado de estupefaciente, em outro sentido. É que seu próprio brilho tem feito seus admiradores modernos bem estúpidos. Então, falando de Frederico II, né? Assim, Frederico II é a primeira figura, e uma figura assaz, feroz e nefasta, que cruza a cena do nascimento e infância de seu primo. Não, São Tomás é primo de Frederico II, né? Uma cena de luta selvagem e de fogo. E é justo que se detenha, num parênteses, sobre seu nome, por duas razões particulares. A primeira é que sua reputação romântica, até mesmo entre historiadores modernos, encobre e parcialmente oculta as verdadeiras circunstâncias de então. E a segunda é que a tradição em questão envolve todo o status de Santo Tomás. A visão do século XIX, ainda tão estranhamente chamada de visão moderna por muitos modernos, em relação a um homem como Frederico II, foi bem sintetizada por algum consistente vitoriano. Acho que é por Macaulay. Frederico foi, abre aspas, um estadista numa era de cruzados, um filósofo numa era de monges. Fecha aspas. Pode-se notar que a antítese envolve a suposição de que um cruzado não possa ser facilmente um estadista e que um monge não possa ser facilmente um filósofo. Essa frase do Macaulay é muito interessante mesmo. E essas oposições que o Chesterton fala aqui eram as oposições que estavam na cabeça dos homens do século XIX, né? Então, a definição de Frederico, né? Um estadista numa era de cruzados, um filósofo numa era de monges. Então, estadista em oposição a cruzados e filósofo
em oposição a monges. Então, essa descrição ela contém, né, a suposição que o Chester está falando aqui, né? Que o cruzado não possa ser um estadista e que um monge não possa ser um filósofo. Todavia, considerando apenas esse aspecto, seria fácil destacar que apenas o caso de dois homens famosos na era de Frederico II seriam mais que suficientes para contrariar tanto a suposição quanto a antítese. São Luís, embora um cruzado, e até um cruzado fracassado, foi realmente um estadista, de muito mais sucesso que Frederico II. Pelo teste da prática política, ele popularizou, solidificou e santificou o mais poderoso governo da Europa. A ordem e a concentração da monarquia francesa. A única dinastia que se fortaleceu constantemente por 500 anos, até as glórias do Grand Siècle, enquanto Frederico sucumbiu em ruínas diante do papado, da república e de uma vasta combinação de padres e povos. O Sacro Império Romano, que ele desejou fundar, foi um ideal muito parecido com um sonho. Nunca foi certamente um fato, como o Estado sólido e estável que o estadista francês fundou. Ou, para tomar outro exemplo da próxima geração, um dos estadistas mais estritamente práticos, nosso Eduardo I foi também um cruzado. Eduardo I, Inglaterra, né? Então, desmontada aqui a primeira das falácias da expressão aqui, né? Um estadista na era de cruzados. Então ele dá dois exemplos de cruzados que foram grandes estadistas e, na opinião dele, maiores que Frederico II. São Luís, né? Luís IX e Eduardo I. A outra metade da antítese é ainda mais falsa. A antítese de monge e filósofo, né? Então, a outra metade da antítese é ainda mais falsa. E aqui, ainda mais relevante. Frederico II não foi um filósofo na era dos monges. Foi um cavalheiro que se ocupava frivolamente com a filosofia na era do monge Santo Tomás de Aquino. Monge Tomás de Aquino, né? Ele era, indubitavelmente, um cavalheiro inteligente e mesmo brilhante, mas se deixou qualquer anotação sobre a natureza do ser e do devir, ou sobre o sentido preciso em que as realidades se relacionam com a realidade, não imagina essas anotações agora instigando graduandos em Oxford ou literatos em Paris, muito menos grupos de tomistas que têm surgido até em Nova York e Chicago. Aqui, quando ele fala dos Estados Unidos, né, até Nova York e Chicago, com a ponta de ironia, né? O Chesterton, ele criticava muito os americanos, né? Mas com uma classe tão grande, né? Que os americanos, inclusive, o adoravam, né? Assim, ele fez 2 ou 3 grandes viagens aos Estados Unidos, lotou salas de palestra e nos Estados Unidos, mas ele é sempre muito finamente irônico em relação aos Estados Unidos. Também a Inglaterra, obviamente, né? Não é desrespeitoso com o imperador dizer que ele certamente não foi um filósofo, no sentido em que Tomás de Aquino foi um filósofo. Tampouco um filósofo tão grande,
universal e permanente. E Tomás de Aquino viveu naquela mesma era dos monges e naquele mundo dos monges que Macaulay considerava incapaz de produzir filosofia. Não precisamos nos demorar nas causas desse preconceito vitoriano, que alguns ainda consideram tão avançado. Ele surgiu principalmente de uma noção estreita e insular de que é impossível alguém contribuir para o melhor do mundo moderno se tiver participado do principal movimento do mundo medieval. Quer dizer, é um preconceito contra a Idade Média, né? A gente conhece isso muito, né? Esses vitorianos pensavam que somente o herege ajudara a humanidade. Somente o homem que quase arruinou a civilização medieval poderia ser de alguma utilidade na construção da civilização moderna. Assim, surgiram uma série de fábulas cômicas, a de que as catedrais deviam ter sido construídas por uma sociedade secreta dos maçons, ou que o épico de Dante deve ser um criptograma que se referia às esperanças políticas de Garibaldi. Mas a generalização não é, em sua natureza, provável e não é, de fato, verdadeira. Esse período medieval foi, ao contrário, especialmente um período de pensamento comunitário e corporativo, e, em certas questões, muito mais amplo do que o pensamento individualista moderno. Isso poderia ser provado imediatamente pelo simples fato do uso da palavra estadista. Para um homem do período de Macaulay, um estadista sempre significou um homem que defendia os mais estreitos interesses nacionais de seu próprio Estado contra os outros Estados, como Richelieu defendeu os da França, ou Catherine, os da Inglaterra, ou Bismarck, os da Prússia. Mas se um homem realmente deseja defender todos esses estados, unir todos esses estados, a fim de enfrentar algum perigo externo, como o dos milhões de mongóis, então esse pobre demônio, claro, não poderia ser chamado de estadista. Ele seria apenas um cruzado. Então aqui mais uma vez, né, a sutileza das comparações de texto, nos ensinando o que era a Idade Média, né? O que era a Idade Média em comparação do que se transformou a nossa era, né? A era moderna dos Estados nacionais, né? Então aqui esse texto nos dá a percepção do como é que o homem medieval, até o homem simples medieval, né, pensava sobre o mundo, sobre a política, sobre as unidades administrativas, que hoje a gente chama Estado, né? Então ele compara os estadistas modernos, muito importantes para os seus países, né, e por isso o mundo se transformou num conjunto de estados que não sabem se defender dos verdadeiros perigos, né? E ele cita aqui o movimento das Cruzadas, né? Que foi um movimento europeu, sem delimitações de Estado, né, contra uma invasão monstruosa que estava tendo, né, dos muçulmanos, né, na Europa. Tá certo? Então, hoje o mundo ele não sabe responder a esse tipo de perigo. Nós estamos vendo isso sempre, né?
o mundo à mercê dessas invasões externas e sem proteção nenhuma, né? Porque nós não temos uma visão geral das coisas, né? Nós temos visões de cada unidade, né? Isso parece indicar uma falta de patriotismo, mas esse é um dos paradoxos que o Chesterton sempre usa, né? Isso é um paradoxo, porque Chesterton era muito patriota, né, inclusive. Nesse sentido, nada há de mais justo a Frederico II do que dizer que ele era um cruzado. Ele foi também muito semelhante a um anticruzado. Certamente foi um estadista internacional. Na realidade, foi um tipo particular que pode ser chamado de soldado internacional. Um soldado internacional é sempre odiado por internacionalistas. Eles detestam Carlos Magno, Carlos V e Napoleão. E todos que tentaram criar um Estado mundial, pelo qual clamam ruidosamente, dia e noite. Mas Frederico é mais dúbio e menos suspeito. Ele era presumivelmente o chefe do Sacro Império Romano. Era acusado de desejar ser o chefe de um Império Romano muito profano. Mas mesmo que fosse o anticristo, ele seria ainda uma testemunha da unidade da cristandade. Contudo, há uma qualidade estranha naquele tempo. Embora internacional, era uma época também com características internas e íntimas. Uma guerra, no sentido amplo, moderno, é possível não porque muitos homens discordam, mas porque muitos concordam. Sob as particulares coerções modernas, tais como a educação compulsória e o serviço militar obrigatório, há muitas e amplas áreas pacíficas em que todos podem concordar com a guerra. Naquele tempo, os homens discordavam até mesmo sobre a guerra, e a paz podia irromper em qualquer lugar. A paz era interrompida por contendas, e estas por perdão. A individualidade ora entrava, ora saía de um labirinto. Extremos espirituais eram confinados dentro dos muros de uma pequena cidade. E veremos a grande alma de Dante dividida, uma chama cindida, amando e odiando sua própria cidade. Essa complexidade individual é intensamente vivida na história particular que estamos aqui para contar, num esboço bem geral. Então, aqui, gente, a gente vê a técnica do Chesterton melhor do que em qualquer outro lugar, né? Quando ele escreve biografias. Eu já tinha adiantado isso para vocês, né? O Chesterton tá pintando um quadro aqui para nós, tá? Ele está pintando um quadro com as cores, né, desse quadro bem nítidas, tá? E como esse quadro é de uma cena antiga, ele está tentando comparar essa cena antiga com as cenas modernas.
Mas veja, ele está pintando um quadro, né? E ele está pintando esse quadro porque ele vai incluir nesse quadro a figura do biografado. Mas para incluir a figura do biografado, ele tem que pintar o quadro primeiro, porque senão a gente não vai entender onde é que essa figura vai estar nesse quadro, tá certo? E a hora que ele pinta esse quadro, ele nos ensina todo o cenário do quadro, quando que ele ocorreu, como é que era as percepções particulares daqueles personagens que vão compor o quadro, né? E do personagem principal também, né? A individualidade, eu vou reler só umas frases aqui, ó. A individualidade ora entrava, ora saía de um labirinto. Extremos espirituais eram confinados dentro dos muros de uma pequena cidade. Aí cita Dante. Então, essa complexidade individual é intensamente vivida na história particular que estamos aqui para contar, num esboço bem geral. Se alguém desejar saber o que significa dizer que a ação era mais individual e realmente incalculável, é recomendável observar alguns dos estágios da história da grande família feudal de Aquino, que tinha seu castelo não muito longe de Nápoles. Numa simples historieta ligeira que contaremos aqui, notaremos 5 ou 6 desses estágios em sucessão. Landolfo de Aquino, um grande lutador feudal daquele tempo, cavalgou dentro de sua armadura atrás das bandeiras imperiais e atacou um monastério, porque o imperador considerava o monastério como uma fortaleza de seu inimigo, o Papa. Mais tarde, veremos o mesmo senhor feudal enviando seu próprio filho ao mesmo monastério, provavelmente seguindo um conselho amigável do mesmo Papa. Ainda mais tarde, outro de seus filhos, por sua inteira responsabilidade, rebelou-se contra o imperador e bandeou-se para o exército do Papa. Por isso ele foi executado pelo imperador, com prontidão e presteza. Quem dera soubéssemos mais sobre aquele irmão de Tomás de Aquino, que arriscou e perdeu a vida para apoiar a causa do Papa, que era, na perspectiva essencialmente humana, a causa do povo. Ele pode não ter sido um santo, mas deve ter tido algumas das qualidades de um mártir. Nesse meio tempo, 2 outros irmãos, ainda aparentemente ardentes e ativos, a serviço do imperador, que matou o terceiro irmão, procederam ao rapto de outro irmão, porque não aprovavam sua simpatia pelos novos movimentos sociais da Europa. Essa é a confusão em que essa distinta família medieval se encontrava. Não era uma guerra entre nações, mas era uma querela familiar muito ampla. Todavia, a razão de insistir aqui sobre a posição do imperador Frederico como uma figura de seu tempo, em sua cultura e sua violência, em sua preocupação com a filosofia e sua querela com a religião, não está meramente ligada a essas coisas. Ele pode ser a primeira figura
que cruza o palco, porque uma de suas típicas ações precipitou a primeira ação ou obstinada inação que inicia as aventuras pessoais de Tomás Aquino neste mundo. A história também ilustra a extraordinária confusão em que uma família como aquela do Conde de Aquino se encontrava, ao estar tão próxima da igreja e tão em desacordo com ela. Pois Frederico II, no curso dessas manobras notáveis, militares e políticas, que iam da queima de hereges à aliança com os sarracenos, precipitou-se ao modo de uma águia predadora, a águia imperial era especialmente predadora, por sobre um grande e rico monastério, a abadia beneditina de Monte Cassino, atacando e saqueando o lugar. Eu acho que tem que parar por aqui, porque senão a gente vai entrar na história aqui e não vai ter jeito de parar antes, né? Então vou parar aqui na página 52. Vocês vejam, gente, que nessas poucas páginas que a gente leu, nós temos tantas cenas, não é? Como se num filme sobre a Idade Média, não é? Tantas cenas de um colorido especialmente medieval, né? O homem moderno não entende essas coisas, né? O homem moderno não entende esse drama medieval. E aqui nós estamos, o Chesterton está se referindo e dando o exemplo, usando a família de Santo Tomás de Aquino. O vai e vem, né, das posições, né? Mas veja que todo esse drama, todo o drama que está envolvendo essa família aqui, todo esse drama gira em torno da cristandade estabelecida no mundo. Tudo tem referência à cristandade. Tudo tem referência ao poder espiritual e ao poder temporal. Tudo. Tudo. Né? E por isso que ele fala, né, sobre Frederico, né? Ele fala aqui num trecho anterior, né? Ele fala assim: mas Frederico é mais dúbio e menos suspeito. Mais dúbio e menos suspeito. Era presumivelmente o chefe do Sacro Império Romano. Era acusado de desejar ser o chefe de um Império Romano muito profano. Mas mesmo que fosse o anticristo, ele seria ainda uma testemunha da unidade da cristandade. Então, todas essas brigas, que hoje são talvez incompreensíveis para nós, modernos, tudo isso acontecia no seio da cristandade. Porque aqui, claro, nós ainda não tínhamos passado pela destruição dessa cristandade europeia, né, que vai ser feita por Lutero. Né? Então aqui tudo se passa e todos os atores, né, eles estão dentro da chamada cristandade. Né? Então tudo se faz em relação a isso. O poder temporal e o poder espiritual, eles se movimentam, e as tragédias individuais, pessoais, familiares se movimentam
dentro desse contexto geral. O contexto geral da cristandade, dos padres, dos papas, dos mosteiros, dos frades, dos monges, das missas diárias, das devoções particulares do templo. O templo estava encharcado de cristandade, né? Encharcado de cristandade. Isso a gente nunca pode esquecer. E o que se faz na análise desse período hoje é justamente esquecer esse ponto fundamental da Idade Média, né? Esquecer que todas essas questões, né, até a maldade do tempo, até as coisas erradas que aconteciam dentro desse momento histórico, dentro dessa época encharcada de cristandade. E toda a visão de todos os homens eram influenciadas por isso. Eram influenciadas por essa visão cristã, não é? Então, a cristandade já estava madura, né? Com todos os seus problemas, não é? Com todos os seus problemas, mas já estava madura na cabeça de todo mundo, né? O que não acontece hoje, certo? Então, gostaria de saber se há alguma pergunta ou alguma observação. Pois bem, não havendo observação, nós estamos então na página 52, no último parágrafo da página, e continuaremos a ler, se Deus quiser, amanhã, não é? Deus lhes pague pela presença e pela paciência. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, uma santa semana que começa com a festa de São Francisco de Assis, né? Certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Francisco de Assis, o dia da sua festa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.